Olha, eu sou esse cara normal que vocês estão conhecendo e eu sou uma pessoa dedicada, vocês sabem? Eu me dedico muito, sou muito pai, muito dedicado, eu faço o que eu gosto e levo a sério e visto a camisa, independente de que seja segurança, seja no circo, seja no teatro, seja com qualquer outro tipo de trabalho. Eu visto a camisa, sério. Não, minha família não é de circo, né? Inclusive, meu pai sempre tentou a chance de levar a gente no circo, mas a gente, como pequeno, não gostava de circo. É muito estranho. Não é que não é gostava, a gente não tinha vontade, gostava mais do parquinho, que até hoje existe, que é mais divertido, aquela adrenalina, que tinha uns bate-bate. Então, o circo era uma coisa, porque também não tinha, na época, circo na região. Na verdade, o circo chegou em mim, através de uma segurança. Eu fui convidado para fazer uma segurança. Existia a central do circo, na Leopoldina, Imperatriz Leopoldina. Durante essas seguranças, que era um evento que eles faziam uma vez por mês, se eu não me engano, que era o cabaré, teve um projeto, o Circuito Pano de Roda, que foi elaborado entre eles lá, o Lamina, Pia Faus e Palapatões, e me convidaram para fazer essa montagem de espetáculo, mas continuando fazendo a segurança. O circo me descobriu aí, porque através do pano de roda, do circuito pano de roda, que era itinerante, a gente viajava, e fizemos o Rio de Janeiro, fui aprender a montar a arquibancada, que foi produzida, e comecei a viajar com eles. E nessa daí, desse meio tempo, apareceu o circo, que eles tinham um projeto deles, me convidaram para ser, vamos dizer, na época, o capataz, né, que hoje não se usa mais isso. E eu aceitei, claro, de coração, mas trabalhando ainda na minha profissão, fora disso, né? Então, na verdade, é o circo que me procurou e, na verdade, bateu junto, né? Então, o Circo Zane, eu cheguei no Circo Zane, fazendo esse convite, né, que teve, na Central do Circo, já fazendo esse trabalho itinerante, espetáculo, já estava fazendo outros tipos de trabalho, assim, pequenos, né, porque tínhamos o acrobata de Fratelli, fazíamos montagem e tudo, onde eles resolveram criar o Circo Zane, né? E foi esse que cheguei assim, porque fui convidado por eles, já conhecia a galera toda, então ficava uma coisa mais fácil e eu aceitei. Na verdade, o Circo Zane é o primeiro, né? É o primeiro, já fui através do Zane, conheci outras lonas, assim, de convite, espetáculo que eu moro na Zona Leste, então tem circos lá que a gente, quem é de circense, pode entrar em uma outra lona, desde, né, ser convidado e tudo. Mas o primeiro circo é o Zane e não trabalhei mais nenhum, assim. Espetáculo, sim, a parte, né? Mas circo mesmo, lona, é a primeira. E, pô, essa da minha filha, e até é onde eles me aguentarem, né? A expressão capataz, aquela meio que é grosseira, não me incomoda tanto, mas, assim, tá mudando essa expressão. A montagem do circo. Durante o espetáculo, vira uma barreira, né? Esse barreira, eu, pelo menos no meu caso, eu faço a minha parte, eu nunca vi um barreira trabalhando na vida. Então, assim, eu fui uma vez no Circo Solé, mas é bem diferente a coisa dos caras, né? Não tem um barreira. Então, recebe o público na entrada, durante o espetáculo. Fica atento com o público também, que a arquibancada, apesar de segura, tem esses vazamentos dela, mas tem que ficar atento e, com certeza, 200% de olho no espetáculo. Não assistindo, prestando atenção. Você fala para os amigos que vêm trabalhar comigo, me ajudar, não é para assistir o espetáculo. Contra a regra, ele observa o espetáculo. Então, tem uns que vêm, ficam assistindo e esquecem da função. Então, você não aprende na escola, aprende no dia a dia, né? Então, teoricamente, todo dia você aprende uma coisa nova. Mesmo o espetáculo sendo mesmo na temporada, todo dia tem uma surpresa. Você tem que ficar atento, você tem que... É um motor, eles vão raramente que dá problema, mas pode dar, então você tem que ficar atento sempre. A gente se olha muito. Eu, por exemplo, me olho muito com os meninos, com o Pablo, com o Nier, da Amanda, o olho trabalha muito, a gente não fala nada, a gente se olha e bate o olho, já entende, vai e resolve. Então isso vocês não aprendem, não tem, acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Esse é o meu. O barreira é o que recebe o público. No caso, eu diferencio um pouco.
Porque o barreira cuida das pessoas, da criança, para não colocar a mão na ribalta, que é uma lâmpada quente, porque a picadeiro é baixo, tomar atento com o público, subir, descer da escada, receber, dar o boa noite, dar o bom dia, boa noite, obrigado, enfim. O contra-regra não, já se concentra mais no espetáculo, né? Então, acho que para mim são duas coisas meio diferentes, assim, não tão diferentes, que um faz a função do outro. Porque o barreira ele tem que ser tanto profissional como o contra-regra tem que ser tão profissional, funções trocadas, né? Eu faço as duas funções uma coisa só, na verdade, né? Então, definir uma coisa só não dá. Eu preciso separar. O barreira é uma coisa, o contra-regra é outra. Porque na hora do barreira, eu estou recebendo o público. Nós estamos tudo aquela coisa bacana, alegre. O contra-regra, ele opera o espetáculo. Ele faz tudo. Enfim, entra com matéria em cena, aparelhos em cena, tem um moitão, tem um motor. Tem uma troca de alguém, tem que ficar de olho, como eu falei, algum problema que acontece durante, cai um saxofone, uma criança que pula no picadeiro, então, enfim. O trailer foi uma descoberta bem legal também. Nós tivemos, eu não lembro a época, que quando começou o Zane, cada um das trupes, né, o Amarilho, as linhas aéreas, tal, o Laminium, foram comprando os trailers. Então é engraçado que tinha os números, 1, 2, o 3, o 4, o 5. Mas eu tinha esse trailer de apoio, que as meninas faziam café, tal, crianças trocar uma fralda, enfim. E eu, quando a gente viajava, eu ficava no trailer porque cuidava da lona, né? Ali eu sempre preferi o trailer do que o hotel. Então fizemos Litoral Norte, né, várias vezes, né? Aqui em São Paulo, perto do Palmeiras, ali, Matarazzo. Mas foi uma descoberta bem legal, assim, apesar de ser pequena, a cama ou grande, mas é bem legal essa coisa do trailer, assim. Ó, eu vou falar por mim, né? Acho que a pergunta, a característica do bom contra-regra, para mim, acho que é a mesma coisa que eu acabei de falar, é ter atenção, né? Não assistir o espetáculo, observar. Eu trago muito isso da função que eu tinha lá fora da lona, então atento, né? Então você tem que muito prestar atenção. Eu uso uma coisa assim, da minha vida, assim, eu sempre livro, uma coisa que eu nunca esqueço, sabe? São várias coisas. Uma dessas aqui, o Sherlock Holmes, que é uma ficção, ele chegou um dia, respondeu até rápido, uma vez ele perguntou, o Watson perguntou para ele, como é que você descobre esses casos de mirabolantes e tal? Eu falei, olha, olhar, observar. Ele falou, nós moramos aonde? Ele perguntou pro Watson. Não, moramos na Backstreet. Nós subimos uma escada. Quantos degraus tem a escada, Watson? Eu falei, não sei, então. Você sabe que tem escada, você olha, mas não observa. Então, o contra-regra para mim é isso. Não é só olhar, é ficar atento, observar mesmo. Essa característica de ser profissional total. São vidas na sua mão, né? Como digo, contra-regra não tem escola, né? Eu acho que cada espetáculo é deve ter uma base, né? A base, eu vou repetir isso sempre, que não foge muito disso, de atenção, ter profissionalismo mesmo, levar a sério, ouvir muito bem, dar a sua opinião, né? Porque às vezes o espetáculo pede para você fazer tal coisa, mas você, como um contra-regra que vai operar, você tem que dar a sua opinião, até de segurança para os artistas. Olha, talvez seria melhor assim, porque eu vou estar ali, quem sabe. Isso funciona muito bem aqui no circo, entendeu? Essa característica, assim, de atenção, acho. Eu gosto dessa coisa de dizer assim, eu fico mais me considerando responsável quando tenho as meninas na minha mão, um moitão, por exemplo. Eu adoro mais, eu confio mais no meu braço do que no motor. Não que o motor não dá problema, mas eu sou mais eu me sinto mais responsável de estar segurando o moitão, assim, me considero, porque elas confiam em mim, nem olham para mim. Claro, olham quando eu toco e da cena. E essa parte da coisa, da força, é o que acho que eu gosto mais, assim, sabe? Assim, de operar mesmo, manualmente. Claro, o motor facilita muito, né? Mesmo assim, tem que ter responsabilidade, porque nada pode errar. Nada pode. Até se picadeira no picadeiro, não pode errar. Você pode tropeçar e cair e fica feio. Vira uma piada, mas tem que estar atento a tudo, né? O melhor da minha profissão, que eu consigo... Tem várias coisas, mas eu vou escolher uma. O melhor é o espetáculo terminar perfeito. É a melhor coisa, porque a contra-regragem fica muito... o espetáculo fica muito concentrado na contra-regragem. Contra-regra não pode errar. Se o contra-regra erra, acaba com... Não o espetáculo, mas acaba com a cena. Então, o melhor para mim é quando termina bem cada número perfeito, né? Porque, ufa,
Esse foi muito bom. O pior é quando dá erro. Não pode dar erro. Aliás, o circo não pode dar erro. Como qualquer espetáculo. Mas existe espetáculo que tem como burlar. Mas o circo não tem, não existe dar erro, porque você acaba com a cena, você estraga, machuca alguém. Graças a Deus nunca aconteceu isso, nem vai acontecer. Eles me convidaram lá atrás, fui aprendendo com eles, né? O jeito, porque, como eu falo, não tem escola. Então, você se adapta no espetáculo, então você vai desenvolvendo, mas várias mil perguntas para quem sabe, quem são eles do circo. Eu nunca fui de circo. Então, eu tinha que fazer várias perguntas. Olha, se posiciona assim, como é que eu faço? Faz assim. Mas aí eu vou desenvolvendo, né? Vou desenvolvendo o meu jeito de trabalhar, claro, né? Com certeza a escola não ensinaria o carisma. Essa coisa acho que é muito pessoal. Eu tinha uma expressão muito tempo atrás. Oi, tá, hoje eu falo... Eu sorri a mulher, então é uma coisa pessoal sua, que em escola nenhuma, se você não tiver... Primeira coisa, tem que vestir a camisa e gostar da profissão. Você gostando, até me emocionou de falar, eu visto muito essa camisa, então sempre sai uma coisa do nada e a escola não ensina isso, se você não gostar. Você não vai pelo dinheiro. A escola ensina você ser profissional ali para você ganhar o seu dinheiro, mas o que não ensina é você ser natural. Isso não tem preço, não tem escola que pague isso. Quem sabe ensinar isso, nem sabe mesmo. Tem as funções divididas, né? Tem minha responsabilidade são as duas carretas, com a equipe de apoio, descarregar, distribuir. O diretor técnico vai pedir, nós vamos montando. Essa lona levantada, depois que a lona é levantada com o nosso auxílio, que é o diretor comandando isso, que é o Pablo. Aí sim entra a minha parte, que é a arquibancada, que eu que desenrolei, aprendi a montar, todos sabem montar, mas a minha parte é montar a parte estrutural de dentro, arquibancada, picadeiro, box. Todo mundo trabalha, todo mundo faz. Mas, como eu disse, cada um tem a sua função. A minha função é essa. Começou o picadeiro. Depende do terreno, depende muito do terreno. Tem a marcação, é feita a marcação pelo Pablo, pelo diretor. Tem lugar que eu começo pela arquibancada, porque depende muito do terreno. Tem terreno que oscila um pouco. Então, teoricamente, a gente começa mesmo pelo picadeiro, a maioria das partes, que é o que dá o foco de tudo, que é o centro, né? A gente bate aqui, onde distribui a arquibancada, aí vem o box, vem a entrada ali, né? A cortina, tudo. Mas teoricamente, começa pelo picadeiro, que para você ter uma ideia, assim, muito precisa do circo. Mas já aconteceu de começar pela arquibancada. Depende muito da carga, da carreta, porque se desce primeiro, já começa a distribuir no chão. Vai muitos ajudantes, se atrapalham, descarregam errado. Tem muita coisa aqui durante a montagem, mas tem um foco, né? Tem uma coisa, começo e fim, assim, termina. Para mim, mudança, para mim, literalmente foi assim. Eu já, como disse no início, sou um pouco até tímido, né? Mas interagir com as pessoas, assim, para mim foi uma mudança muito legal, assim, sabe? Descobri uma coisa, assim, que eu não tinha, meu palhaço, imagina, eu trabalhava num setor totalmente ao contrário do circo. E, de repente, para mim foi uma mudança bem bacana, assim, descobri que eu tenho um pouco dessa coisa, assim, né, de palhaço, eu acho, né, mas não me considero palhaço. O circo não muda muito, né, mas que muda muito é o equipamento. Eu não faço muita parte de luz e som, mas eu acompanho. Claro, luz, essas coisas, a tecnologia ajuda bastante, né, tem o Marcelo, que é o maestro, toda vez, cada temporada é um aparelho novo, uma coisa nova que descobre, né, um som na luz. Então, acho que a tecnologia ajuda bastante mesmo, né? Para quem tem condições de bancar isso, é bem legal. Sim, me sinto em cena, totalmente. Aliás, tem que estar envolvido, né? Porque eu falei, a coisa de vestir a camisa e gostar, não é simples fazer o trabalho. Porque você faz parte, tem contra-regragem que faz parte da piada. Então, você tem que entrar em cena, postura, né, saber o tempo certo, não atrapalhar a piada deles, mas interagir todo momento, né? Tem hora que a gente entra com contra-regragem, claro, mas tem a postura de entrar, de sair. Eu procuro sempre estar dentro, né? Eu considero sim dentro da cena sempre, né? Porque faz parte, né? O circo não fecha, não tem cortina, né? Do espetáculo, de um atrás do outro, por contra-regra principalmente, né? Eu? Não tem estrela. Não tem. Aparece pouco, né? Assim, o Barreira não, porque recebe o público, né? No começo, meio e fim.
Contra-regra, às vezes, não parece, né? Mas aqui no circo eu faço questão desse contra-regra aparecer, né? Para as pessoas entenderem que a função é importante. E o tempo todo eles também estão me vendo, os artistas. Então a gente, nossa comunicação não tem como então, um estrelismo aparece mesmo, que é o natural, né? Mas você tem que aparecer as pessoas de respeito, que é uma criança que pode pular ali, então, sabe, sem respeito tem, então é bom aparecer. O estrelismo, acho que seria isso, eu aparecer sempre, assim. Eu faço questão, para não atrapalhar, aparecer, mostrar que eu estou presente para eles, e para mim, inclusive, né? Ficar atento. Minha rotina, o dia a dia fora do circo, um trabalho eu faço, inclusive minha área mesmo, assim, forte, por isso que eu me adaptei muito com coisas de barreira, é segurança. Faço muito, inclusive através do circo, tem muitas festas, tinham, né, espero que volte, fazer segurança dessas festas. Então, conhecimento disso também, que é o que eu gosto de fazer. Muito, né? Então, por isso que foi a facilidade de se adaptar no circo, com barreira, tudo. Mas é trabalhar, eu procuro trabalhar, quando não, estou em casa, fazer alguma coisa, que eu moro numa chácara, mas eu estou sempre trabalhando. Quando não tem espetáculo, é uma tristeza, né? Não vejo a hora de voltar, mas eu faço outro tipo de trabalho também, o que vier, estamos encarando qualquer coisa. Circuito, pano de roda, La Mínima, Piafol, os Palhapatões, onde comecei, inclusive. Então eu me orgulho, porque foi dali que foi um empurrão para tudo isso que eu estou vivendo até hoje, graças a Deus, com uma galera sem comentário que está aqui guardado para sempre. Olha, nós tivemos uma fase na praia que foi uma superação, aliás, que equipe, viu? Assim, eu me orgulho de estar junto e na hora. Era na praia, no Boçucanga, e veio uma ventania norte, não lembro o nome lá, um vento forte e constante no pano de roda. O pano abaixado vira uma parede, né? Foi muito forte e entortou os canos, enfim. E bate, entorta, a lona desce, a metade, né? Desceu a metade praticamente. E a gente conseguiu contornar isso. Um desafio muito concentrado ali, todo mundo. Tirou o figurino, não tem figurino agora, mão na obra e conseguimos fazer um espetáculo domingo, que foi um dos melhores espetáculos que nós fizemos na vida, né? Com certeza, nossa, com certeza. Aquilo foi desafio novo para todo mundo, ninguém nunca tinha passado por aqui, muito menos eu, que não era de circo, uma coisa assim. E eu fui o primeiro a ver. Eu achei estranho, né? Dei a volta, eu não estava num trailer, eu estava indo pro hotel. Falei, não, vou dar mais uma volta no circo. Vamos deixar aí ficou, eu dei a volta. Quando olhei, aquela cena, perdi a voz, perdi o chão, mas na hora teve que voltar, para acionar todo mundo. Não tinha muito o que fazer, porque o vento estava muito constante. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, e tá em pé até hoje. Eu sinto pela plateia, assim, maior carinho, assim, né? Porque eu já faço essa parte, né? O espetáculo, já me disseram isso, eu até me senti orgulhoso. O espetáculo começa na entrada, né? Começa já, o espetáculo já começa com você. Então, interagindo com o público. Aliás, são todos que eles entram em cena, né? Mas eu inicio lá, né? São poucas vezes que não, porque depende do ingresso, aquela coisa toda. Tem apoio, às vezes não precisa a necessidade de estar na frente. Mas eu faço questão de estar. E eu acho que as pessoas gostam, porque dá certo, sabe? Assim, eu faço dar certo. Então estão fingindo muito bem todos, né? Porque eu faço bem. Aliás, eu faço uma coisa que eu gosto de fazer e crio. E dá sempre certo. Acho que é legal. Dá certo mesmo. Só se o ciclo continuar, né? Assim, no caso, barreira e contra-regra. Contra-regra tem vários meios aí, né? Outros lugares, teatro, enfim. Mas acho que o futuro acho que é para o bem, acho que é para melhorar, né? Que a tecnologia está mudando. Desde que o Brasil não é muito da cultura, essa coisa de força da cultura, se for quanto mais forte, melhor para a gente. Quanto menos, então o futuro, quem dirá, né? Depende muito de autoridade, essa coisa vai evoluir mais, nós se damos bem. Se cair para menos, claro que a profissão vai subir, né? Que as máquinas vão tomando conta, mas é difícil, a coisa do coração ninguém troca, não tem máquina. O meu futuro,
O meu futuro, daqui a 3 anos, me aposento, naturalmente, mas eu pretendo continuar, enquanto tiver saúde, nesse meio, que é teatro, circo, principalmente. Assim, Deus permitir e há de querer. E, enfim, eu acho que o futuro, ele está bem destinado, assim, está bem encaminhado já, né? Eu já falei com a aposentadoria, mas eu continuo trabalhando até onde a saúde aguentar, né? Me der saúde, na verdade, para trabalhar. O circo, para mim, primeiro foi uma descoberta, né? Como eu disse lá atrás, eu nunca tinha ido, não é que não me interessava, a gente tinha outro gosto diferente, né? Com criança, a gente brincava muito na rua, só tinha muita coisa da brincadeira na rua, bolinha, tudo. Mas para mim é um lugar, assim, especial de entretenimento com o público diretamente, faz quem gosta mesmo. Quem está no circo porque gosta, não é por opção de salário. Claro, todo mundo adora dinheiro, mas o circo, acho que essa família, assim, para mim é um lugar onde você começa feliz e termina feliz, entendeu? Então, para mim é isso, alegria pura. Até emociona um pouco dessa coisa, nascer com o Zani, né? E onde eu aprendi muita coisa, onde me conheceram. Na verdade, foi através deles, né? Foi desenvolvendo as coisas, fui aprendendo muito. Até hoje eu aprendo. E o Zani, para mim, foi uma família, uma segunda família, assim, muito tranquilo, muito fácil de continuar e pro resto da minha vida, onde eles me permitirem. Então, o Zani, para mim, foi uma história de vida, aprendizagem muito bom. Amo todos eles. Tem os altos e baixos, como toda a família. Mas sempre termina bem esses altos e baixos. A gente teve um guerreiro aí, que mora aí, que Deus o tenha, que é o Domingão, e aquele é um professor nato, mas quem está hoje também são cada um com a sua especialidade. Mas era o diretor, né? Ele, carisma, eu aprendi tomando muita dura dele, postura, nunca tive isso, me ensinava, olha, não sorri muito, adorar. Cortava algumas piadas, adorava, brincava, né? Inventava e cortava a piada. Que lindo, mas enfim. Eu fico muito em casa, assim, né? Eu gosto muito do samba, né? Quando dificilmente, agora pandemia, mas dificilmente final de semana não tem espetáculo, mas quando não tem, eu sou muito de festa, gosto de festa, samba, toco. Às vezes brinco, basquete, assim, quando é muito raro, já tô meio velhinho, assim. Mas tem um céu perto de casa, de vez em quando eu vou. Agora não, que tá fechado, tá voltando aos poucos. Mas é normal, assim, não sou muito de fazer outras coisas. Vou ver meus filhos, enfim, minha neta agora. Agora a pandemia, eu tive muita coisa, não é verdade, né? Não, o circo deu um ensinamento, uma coisa bacana, assim, de lidar com o público. Apesar que eu tenho essa pose, já soltei um pouco agora, sou tímido, eu aprendi a lidar, nunca tive isso. Eu trabalhava com um outro tipo de pessoas, né? Totalmente diferente. Então, uma postura diferente que eu tinha onde eu trabalhava, né? Eu saí na boa, graças a Deus, né? Fui desgostando de lá e gostando daqui. Então, me deu essa coisa da alegria, essa coisa de viver, sabe, esse mundo legal, assim, sabe? Entretenimento com as pessoas, desenrolar. Eu sempre fui desenrolado, mas tem essa questão do... Eu sou tímido, no caso de uma entrevista, assim, né? Mas a coisa começa, depois vai. Eu vou dizer, tem uma coisa engraçada. O circo não me deu essa coisa de ficar triste, sabe? Não teve tempo, você não pode ter tempo de ficar triste. Atento, alegria, tudo. Como eu aprendi muito bem isso com eles, natural, de coração. Não deixou ter momento de tristeza. Sempre alegria, tentar sempre atento. Então, graças a Deus, não deixou, não tem espaço para tristeza aqui dentro. Então, vou dizer assim que o circo não deixou eu ter essa pegada louca de ficar triste, se abater, nunca, né? Me tirou de uma área que eu trabalhava que era pesada e me pôs para alegria. Então, me salvou. Poderia até, né? Mas foi uma experiência boa também, outro lado que eu trabalhei, então. Mas não me salvou literalmente nada assim pesado, não. E levo a sério e visto a camisa, independente de que seja segurança, seja no circo, seja no teatro, seja com qualquer
outro tipo de trabalho. Eu visto a camisa, sério. Porque eu acho que para você se dar bem, você tem que gostar do que está fazendo e ser responsável, né? Não pensar só no dinheiro, que é bom. Mas o Wagner é isso, é responsável, uma pessoa que veste a camisa e procura fazer o melhor sempre. E tem dado certo sempre, graças a Deus, nos meus 55 anos aí.